Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Eu sou o Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 166, onde vamos estudar, olha aqui o que é que nós vamos estudar, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos hoje iniciando o capítulo 22. É aquele que fala assim: não separeis o que Deus juntou. Então, né, se fala sobre isso, né, o que Deus uniu, o homem não separa, não é isso? E vamos estudar os itens número 1 ao 4, que fala sobre indissolubilidade. Ô, palavra difícil, né? Indissolubilidade do casamento. Indissolubilidade quer dizer que não pode se desfazer. Aquilo que está feito não pode desfazer em relação ao casamento. Será que é verdade mesmo? Será que isso funciona? Será que não funciona? Vamos lá, né? Vamos estudar isso hoje, tá bom? Muito bem, a nossa página na internet, você já está vendo aqui, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrou lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira tem um novo estudo. Esse que você está assistindo agora, por exemplo, é o vídeo, 45 minutos de vídeo. No minuto 5, quando a gente completa 5 minutos exatamente, aí começa o estudo para valer. Vai encontrar o texto do Evangelho. Vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, né? Hoje, ó, indissolubilidade, a gente já colocou logo do lado ali, que não pode se desfazer. Vai encontrar o passo a passo do Evangelho no Lar. Vai encontrar o tirar dúvidas. E ainda assim, se tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp para cá. Você sabe qual é o nosso WhatsApp? Não sabe não? Olha aqui, ó. 21 99247 5631. Vou repetir. 21 99247 5631. Então, pode mandar seu WhatsApp que a gente sempre vai responder. Todas as mensagens de WhatsApp são respondidas. Pode ter certeza disso. Tá ok? Então, mandou o WhatsApp, a gente vai respondendo. Se você preferir o e-mail, aqui o e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Então, manda também, tá? Que a gente responde. 100% das mensagens são respondidas. Agora, no e-mail principalmente, tem muita mensagem que vai para aquela caixa de spam, de lixeira. E aí, realmente, aí eu não visualizo. Se eu não visualizar, não tem como responder, né? É preferível que você mande pelo WhatsApp. O WhatsApp é o ideal, tá certo? Nós agora estamos também com Instagram. Então no Instagram você vai me adicionar. Se você quiser, me adiciona lá. Aqui, ó, Sérgio W. Soares no Instagram. Você bota tudo junto. Sérgio, bota a letra W e bota Soares. Tudo junto, tá ok? Que ali também é um caminho, é um canal aí pra gente poder conversar, pra gente se comunicar, pra gente poder trocar uma ideia. Tá certo? Então tem aquele canalzinho também. Facebook, aqui ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Então você entra lá, vai poder também acompanhar, compartilhar, curtir, né? A gente sempre recomenda que o pessoal compartilhe. Vamos levar cada vez mais adiante essa ideia, né, da prática, da proposta do Evangelho no Lar. É muito importante, faz muito bem para você, para sua família, para nós, para todos nós, né? E lembramos também que esse estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo, aqui ó, www.radioespiritismo.com.br. Então você acompanha lá 24 horas de programação espírita, tá? Pode acompanhar, pode baixar o aplicativo em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo fora do Brasil. Você vai poder, tem internet, você consegue pegar as informações da Rádio Espiritismo, os programas da Rádio Espiritismo, ok?
Vamos dar início então com a prece de abertura. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é concedida, que nos é dada para o estudo, para o aprendizado, para o conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que aqui se encontram, nos orientando, nos auxiliando, nos intuindo. Agradecemos desde já a presença deles, que desde cedo aqui se encontram preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, e que possa o estudo de hoje nos trazer muitos esclarecimentos, muitas reflexões e muitas atitudes positivas para nossas vidas. Que possa este Evangelho no lar transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, né? Vamos para a página de preparo. E você já sabe, né? A nossa página de preparo, ela não é leitura aleatória. A gente não pega uma página ao acaso para ler, não. A gente pega, né, uma página que o texto é compatível com o estudo do Evangelho, certo? Então, a gente já está trabalhando o estudo do Evangelho na própria página de preparo, tá certo? Deu um trabalho danado, né, para separar cada capítulo, cada item, o que tinha a ver na coleção Fonte Viva. Mas é assim que a gente faz. Respeitamos os que fazem a leitura aleatória, que também é uma preparação, mas às vezes o tema da leitura aleatória nem sempre é pertinente, tem a ver com o texto do Evangelho. Aqui no nosso caso, não. Então aqui, ó, livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado, Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Tá certo? E aí a gente vai utilizar o capítulo 164, cujo título é Não Perturbeis. Perturbeis. Tá? Então, para não perturbar, né? Vamos entender isso aí. Ele coloca assim, buscando uma citação de Jesus, que foi anotada em Mateus, capítulo 19, versículo 6. O que diz ali? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, isso foi dito por Jesus. O que Deus ajuntou, não separe o homem. E vamos ver o que o Emmanuel tem para nos esclarecer sobre isso, tá certo? A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces, né, sagrados. Alicerces é uma base, é um fundamento, né? É uma estrutura, então uma estrutura sagrada. Os laços afetivos caracterizam-se por uma estrutura sagrada, isso que vem do alto, né, que vem de Deus, né? E os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios, superiores intenções, tá? Então os compromissos conjugais ou domésticos têm intenções superiores aí. O homem não ludibriará. Olha só, por isso que a gente bota em parênteses, né? Eu não li nem um parágrafo ainda, já apareceu um monte de palavra complicada, né? Vamos lá. O homem não ludibriará. O homem não enganará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear. Eita, hoje tá que tá, né? Para lisonjear, para agradar, para orgulhar, né, os seus sentidos, para enaltecer seus sentidos. Então, vamos lá. O homem não vai enganar os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para agradar os seus sentidos. Eu sou um cara que eu tô com uma dificuldade financeira,
conheço uma menina que ela é bem rica, bem... Eu não gosto muito dela não, mas ela é bem rica, né? Tem uma condição financeira boa, tem 3 carros na garagem, sendo que ela só dirige um, tem outros 2 ali, tem um que é bonito demais, que eu adoro aquele carro, e eu até penso, poxa, um dia eu quero ter esse carro pra mim. E aí, eu nem gosto muito dela, hein? Eu começo então a namorar um pouquinho, conquistar, começo a agradar, começo a mandar flores, aí ela começa a gostar de mim, mas eu não tô... E aí eu me caso com ela, pronto, o que Deus uniu, o homem não separa, ó, agora já era, ó, agora... E aí eu pego o carro, eu pego as coisas, né? Não foi Deus que uniu. Não foi um sentimento superior, não foi nada disso que uniu. Foi o meu interesse. Então o que ele colocou? Ó, o homem não vai enganar os impositivos da lei abusando de facilidades materiais para agradar seus sentidos. É uma enganação. Veja, pode uma pessoa pobre se casar com uma pessoa rica? É claro que pode. Não é isso que eu estou dizendo, que não pode, nada disso. O que eu estou dizendo é que este amor seja um amor verdadeiro. Essa é a grande questão. Antes de você se casar com uma pessoa pobre ou rica, será que se essa pessoa ela não tivesse aquela condição financeira que ela tem, será que eu seria capaz de me casar com ela? De estabelecer uma união com ela? Talvez essa seja a perguntinha que vai levar você a... Bom, estaria sim. Né? Dentro dos princípios e dos valores que aquela pessoa tem, então a gente vai levar isso em conta. Ah, ela é uma pessoa, ó, que se ela tiver... de repente ela tem dinheiro, ela perdeu dinheiro, mas ela é trabalhadora, ela se esforça, ela é empenhada, né? Seja o homem ou seja a mulher, que vai crescer, que vai trabalhar junto, que vai construir junto. Falando no popular, a gente está num barco e os dois estão remando a favor. Agora está um remando a favor e outro contra, o negócio fica... E aí você falar que foi Deus que uniu, não foi Deus que uniu. Foi um equívoco da pessoa que estava ali, trabalhando outros valores, outras ideias, outros sentimentos. Ok? Então ele coloca, o homem não vai enganar os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para agradar os sentidos dele. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, né? Que lhe comanda os caminhos, desorganizará a própria existência. Por quê? Ele vai perceber que aquele casamento onde de repente ele não tem aquele amor verdadeiro, vai dar para ele talvez o carro, vai dar para ele talvez uma casa, vai dar... Mas ele, será que ele vai conseguir se sentir pleno, se sentir feliz? Será que ele vai ter uma convivência tranquila com aquela pessoa na qual se casou? Será que vai ter afinidade? Ou será que ele vai ter um relacionamento que vai acabar tornando ele escravo daquela relação em nome daqueles bens materiais? Talvez fosse preferível aquela pessoa não se casar e ela chegar e falar assim, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou trabalhar e eu posso um dia também ter tudo aquilo que aquela pessoa tem. Todos nós temos essa capacidade. Todos nós, sem exceção. Ah, Sérgio, mas aquele ali teve estudo, eu não estudei. A gente vê um monte de gente que não teve estudo, que não teve tanta coisa assim, mas ela ia se esforçando, ia crescendo, ia aprendendo, só que dá trabalho, né? Aí dá trabalho, aí sim, vai dar trabalho sim. Mas a capacidade, a condição, todos nós temos. Todos nós temos essa oportunidade. Então vale raciocinar aí. Ou talvez a pessoa chegar, não, olha, eu vou ter uma vida mediana, não vou ser tão rico assim e tal, mas eu vou poder me proporcionar estar em paz comigo mesmo.
eu vou estar na minha casa com alguém que eu tenho afinidade, que a gente consegue se curtir, que a gente consegue ficar bem, que as nossas conversas são sempre agradáveis. Ah, então tá bom, né? Então vamos observar aí no que diz respeito ao relacionamento, tá? Então ele colocou: quebrando a ordem que lhe rege, os caminhos, né, que rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. Então, durante a vida, vão acontecer vários fatos, várias situações que vão corrigir aquilo ali, vão mudar aquele caminho, ok? Por quê? Se eu cometi um erro, aquele erro ele vai precisar ser consertado. Ninguém vai ficar eternamente no erro, pode ter certeza disso. Ninguém fica eternamente, e o eternamente, entendamos eternamente como não apenas nessa vida. Essa vida não é eternamente. Eternidade é o para sempre. É nessa vida, na outra, na outra, na outra, na outra, na outra. Ok? Então, ele coloca, não será eternamente. Vai haver um momento de correção. Ele continua, né? A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta, ampla, um significado maior, tá? Então ele coloca assim: não separeis o que Deus ajuntou, ele fala, corresponde também, não perturbeis o que Deus harmonizou. O que foi harmonizado ali, colocado em harmonia. É igual uma música, né? Uma música, ela está em harmonia quando todos os seus instrumentos estão tocando. Nossa, e o som está tão agradável, está tão bom, está tão legal. Agora, se cada instrumento toca de um jeito diferente, num ritmo diferente, fora do tom, essa música já nem mais é música, né? Na verdade, ela já vira uma bagunça. Então, ele compara isso, né? Não perturbeis o que Deus harmonizou. E aí ele continua: que ninguém fique alegando, né? Fique justificando desconhecimento do propósito divino. Ah, eu não sabia. Não. Eu casei por interesse, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não sabia. Ele coloca: o dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do Eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir, a perceber, né? A identificar o que constitui obrigação e o que representa fuga. Então vou botar aqui discernir, identificar, perceber o que significa obrigação e o que representa fuga. Então, quantas vezes, né, em determinados relacionamentos, a pessoa fala, não, que eu estou com obrigação disso, que eu estou com obrigação daquilo, na verdade ele está fugindo, né? Em várias situações. Vamos ver aí então. O Pai criou seres e reuniu esses seres. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Então, houve essa criação aí. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Vocês querem ver uma coisa? É muito comum utilizar, né, aquela expressão, o que Deus uniu, o homem não separa, né? Mas quando dois irmãos nascem na mesma família, Deus também uniu. E é engraçado que muitas vezes ninguém fala essa frase, né? Dois irmãos, quando nascem na mesma família. Bom, se são dois irmãos, né? Nasceram na mesma família. Um pai e um filho, uma mãe e uma filha, ou vice-versa, né? Isso Deus uniu.
foi uma união. Então a gente trabalha, né? Tem até um capítulo aqui que fala: honrai vosso pai, vossa mãe. Não é isso? O homem não separa. Eu posso ter ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho eu não tenho. Você já viu ex-filho? Que eu saiba, é um negócio meio complicado. Ex-filho mesmo, ó, geneticamente não é, não, ó, meu filho, ó, geneticamente não é mais meu filho, não. Você pode até num papel lá colocar para adoção, aquela coisa, mas geneticamente vai ser sempre filho biológico daquela pessoa. Isso não separa. E alguma razão, algum motivo vai existir para isso, né? Então é importante a gente compreender o que Deus uniu, o homem não separa. É lógico que no caminhar, no andar da carruagem aí, vão existir as afinidades que podem aproximá-los ou separá-los. Um trabalha no estudo, vai para o trabalho, e o outro vai para o crime. E aí o criminoso fala: ó, que Deus uniu, o homem não separa não, vem comigo aqui para assaltar um banco. Não, não é isso. Vão haver afinidades, né? E é lógico, aquele que for mais amadurecido espiritualmente, ele vai dar bons conselhos, boas orientações. A gente estuda também isso em espiritismo. Às vezes aquele que é um rebelde ou que faz tudo errado, ele vem naquela família para ele aprender bons valores. E pelo livre-arbítrio dele, ele pode aprender ou não. Mas é um exemplo também do que Deus uniu, o homem não separa. E aí ele vai seguir o caminho dele. Tudo bem, né? Mas no que ele precisar, na hora que ele estiver preparado, disposto a seguir o caminho do bem, ó, estou aqui. Estar afastado por uma questão de afinidades e valores não significa necessariamente estar separado. Então, de repente, eu estou afastado porque um foi para um caminho errado e eu estou aqui no meu caminho certinho. Mas na hora, então eu não vou lá para aquele caminho errado do outro, né? Eu tenho os meus princípios e meus valores. Mas na hora, então eu estou afastado, mas eu não estou necessariamente separado. Na hora que aquele ali, poxa, eu me arrependi, eu quero corrigir, você pode me dar uma ajuda? Você pode... Sim, seja bem-vindo. O tempo todo eu estive ali pronto para ele. Ele é que não queria seguir um caminho correto. Ok? Então vamos continuar. Quem lesa o pai algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e por vezes gasta séculos desatando grilhões, né, correntes, ok? Então a pessoa faz aquela enganação, né, coloca ali que não, ó, me casei ali totalmente por interesse. Não, que Deus uniu, o homem não separa, aquela coisa toda, né? Do tipo assim, mal sabe, ele crente que está sendo o máximo, que está sendo o cara, o mais esperto do planeta, né? Não tá. Ele está enganando a si mesmo e ele vai criar laços e consequências, né, dentro da própria lei de causa e efeito, que vão trazer muita perturbação, muita tristeza, muita dificuldade para aquela pessoa. Eu volto a dizer, eu não estou querendo dizer da parte da riqueza só não, tá? Não tem problema nenhum a pessoa ter dinheiro ou não ter dinheiro, não é esse o ponto. Eu estou dizendo quando vem aquele casamento por interesse. Você quer ver uma coisa? Às vezes vem um casamento porque eu tenho inveja do outro, e aí eu tenho inveja do outro, e aí eu vou querer ficar com a namorada do outro, para ele não ficar com aquela pessoa. Não gosto daquele fulano, ele tá afim de uma pessoa, aí eu vou e começo a namorar aquela mesma pessoa, né? Ó, não tem nada de dinheiro aí, mas às vezes está movido pela inveja, está movido porque eu quero prejudicar alguém, ou coisa desse tipo, né? Volta e meia acaba acontecendo. Entendeu? São vários motivos que às vezes cria determinadas uniões que elas não são verdadeiras. Elas estão movidas por algum outro tipo de pensamento, outro tipo de interesse. Vocês querem ver? No exterior, infelizmente, ainda é muito comum a gente ver relacionamentos e casamentos
Lembra lá da antiguidade que tinha aqueles casamentos por interesses, né? Que eram os pais que escolhiam, né? Com quem que a filha ou o filho iriam se casar. Era por interesses, né? Da nobreza principalmente, né? A gente vê muito fora do Brasil casamentos para quê? Para a pessoa ter o chamado green card, ela poder morar naquele país. Então ele já vai procurar uma namorada, ela vai procurar um namorado, né? Onde não, ele já tem que ter aquela nacionalidade ali e tal, né? Então será que está sendo uma união de Deus ou será que está sendo uma união de interesse? Como é que fica? Volto a dizer, não é proibido você namorar com uma pessoa estrangeira que tem aquele green card. Isso pode acontecer. O que eu estou colocando aqui é até que ponto o meu sentimento maior está sendo o do amor por aquela pessoa ou o meu sentimento maior está sendo o interesse daquele green card que é para eu poder morar naquele país. Entendeu? É essa a questão. Então eu estou levantando vários pontos aí que não é necessariamente por questão de riqueza ou de dinheiro. Existem vários interesses aí nesse caminho. Ok? E aí, para ele desfazer isso, vai levar muito tempo. Na atualidade terrestre, esmagadora porcentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Então, o que ele está querendo dizer é o quê? Nós aqui, eu, você, todos nós aqui, em grande maioria, somos espíritos que estamos aqui consertando as besteiras, as lambanças que a gente fez no passado. A grande maioria de nós somos aqueles que estamos consertando as besteiras que fizemos no passado. Ok? Então, continuando. Prestigiemos as organizações do justo juiz. Esse justo juiz está até com letra maiúscula. Esse justo juiz é quem? Deus. Que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente, inevitavelmente, deixa eu colocar aqui, inevitavelmente, forçados a repará-las com suor e lágrimas. Então, na hora que eu faço ali a minha atitude que não é muito, eu vou ficar sorrindo, eu vou ficar contente, mas daqui a pouco eu vou colher as consequências daquilo que eu plantei. Percebeu aí então? Então é isso que ele fala. Aí a gente entra no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. Itens 1 ao 4. Indissolubilidade. O que é indissolubilidade? É que não pode se desfazer, tá, do casamento. Casou, não tem jeito, não pode mais. Será que é assim mesmo? Até que ponto, aí eu já vou até, nem fiz ainda a leitura, até que ponto será que determinados casamentos ou determinadas relações foi, na verdade, escolhas nossas e escolhas equivocadas, escolhas erradas. Eu conheço uma pessoa que ela tinha se casado, né, com um rapaz, um marido, e esse marido, ele se tornou um alcoólatra, começava a bater nela, e ele batia cada vez mais, e ela ia trabalhar com o corpo cheio de hematoma, né, toda arrebentada. E as pessoas falavam, olha,
é melhor você se separar, ou você ir na delegacia, colocar, né? Você não está dando um limite para ele. Não que Deus uniu o homem não separa, Deus vai fazer ele ficar bom, Deus vai fazer ele melhorar. Não é bem assim. Já estudamos aqui. Muito cuidado com a fé cega e a fé raciocinada. E ele batia cada vez mais, e cada vez mais, e bebia cada vez mais. Não, que Deus uniu o homem não separa. Gente, e todo mundo falava, você vai acabar morrendo. Um dia ele vai acabar te matando se você continuar desse jeito. Já estava separado há muito tempo. Ou o que levou lá aquela união, ou o que aconteceu no meio desse caminho, né? E infelizmente, um dia ele chega, né, totalmente embriagado e realmente cometeu um homicídio, matou ela. Por quê? Se desviou daquele caminho. Então será que essa fé cega, será que diz respeito, será que realmente foi uma união de Deus? Espera aí, a fé cega e a fé raciocinada. Será que uma separação do casamento significa a separação de uma união necessariamente? O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes ela poderia ter, olha, eu estou saindo de casa, eu estou morando em outro lugar, e talvez isso fosse o ponto de partida para aquele marido parar de beber, parar de cometer os abusos e se restabelecer numa nova vida, para reconquistar aquela esposa que de repente, pode ser até que ele sinta amor por ela. Eu me afasto, mas não necessariamente eu me separo. Eu vou ser seu amigo, eu vou te ajudar, mas eu quero ver você fazendo a coisa certa. Se eu ficar ali com aquilo errado, eu estou sendo conivente com aquele erro. Percebe? Então a separação não seria necessariamente... Às vezes um casal pode se separar, não tem aquela afinidade, mas estão juntos de um ajudar o outro, de um auxiliar o outro. Não teve aquela afinidade no relacionamento, tá bom, ok. Mas estão juntos, estão firmes naquela proposta de ajuda. E essa sugestão vale principalmente para pais que se separam e que têm filhos. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o estudo do Evangelho. Esses pais que têm filhos, às vezes querem se tornar inimigos. Espera aí. Temos um filho ali em comum, vamos nos ver durante a vida toda. Que esses encontros possam ser encontros de paz, de alegria. Ou pode ser encontro de guerra. Aí depende de cada um, né, de como vai trabalhar isso. Mas vamos lá. No item 1, ele pega algo que está anotado em Mateus capítulo 19, versículos 3 ao 9. Então ele fala assim, também os fariseus. Quem eram os fariseus? Era aquele grupo dos judeus que obedeciam, né, aquelas leis religiosas rígidas. Esses fariseus, eles viviam lá na Judéia, na Palestina, né, nos tempos de Jesus. Eles não mantinham relação com quem não era crente. Tu não é crente, eu não quero conversa não, né? Ou então com aqueles judeus que fossem estranhos ao seu grupo. Você é judeu, mas você não é daqui não, né? De outro lugar, né? Ah, não quero papo com você não. E esses fariseus, eles se consideravam mais santos e mais justos do que os outros em geral. Eu sou bom, sou eu que sei das coisas, você não sabe nada, né? Tinha muito esse sentimento. E Jesus, né? Desarmava eles toda hora, né? Porque eles tentavam, eles não gostavam de Jesus não. Então vê aqui, ó. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram, será permitido a um homem despedir sua mulher, se separar dela, né? Por qualquer motivo? Lembra que a relação do homem e da mulher lá em cima, lá antigamente, o homem era que mandava, né? Que fazia, que acontecia. Ele é que decidia se ia mandar a mulher embora ou não. A mulher não tinha direito a nada. Então era quase que despedir mesmo. Você está despedida. Não quero... Entendeu? Era essa a relação que existia lá naquela época. Hoje já é diferente. Que bom. E aí, pode um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Então ele, Jesus, respondeu, não lestes, você não leu,
que aquele que criou o homem desde o princípio, criou o macho e a fêmea, e falou: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Então vão constituir uma unidade familiar. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por quê? Ele estava doido para pegar Jesus ali, caindo em alguma contradição. Então ele continua, né? Mas por que então, retrucaram eles, né? Ordenava a Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Então isso lá nas leis de Moisés vinha isso, né? De separar, ele tentava pegar Jesus em contradição com aquelas leis sagradas lá de Moisés. E Jesus responde: isso foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que o homem que despede sua mulher, a não ser no caso de adultério, e desposa, né, outra, né, promete em casamento outra, comete adultério também. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Então, o que ele está querendo dizer com isso aí? Jesus já colocou uma coisa bem interessante, porque era uma lei que só era muito bom para o homem. Ser homem ali naquela época era uma delícia. E ser mulher, olha, o negócio era complicado. Então, se a mulher tivesse com uma outra pessoa, ela morria apedrejada. O homem não, o homem podia. Que interessante, né? Mas quem sabe, se a mulher estava com outro homem, então tinha um homem também que provavelmente tinha alguém e estava cometendo o mesmo erro, a mesma falha. Então Jesus vem colocar essa situação aí também, né? Que isso vale para todos nós, ok? Vamos continuar aqui. Item 2. Imutável, né? Não só o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morreram. Né? Então, vai ter o casal, vão ter filhos que vão substituindo, né, aqueles que acabam morrendo. Então, o índice de nascimento ser maior do que o índice de mortes. Ok. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, e não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudança. Os países têm as suas leis, suas regras, suas normas, seus objetivos. Tem país que pode ter casamento homossexual, tem país que não pode, tem país que pode separar, tem país que não pode, tem país que o casamento religioso é o que vale, tem país que é o casamento civil que vale, tem país que não precisa nenhum dos dois, se já está junto, morando junto já não sei quanto tempo que é o que vale. Mudam, né, com o passar do tempo essas leis. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, em dada época, é adultério em outro país e em outra época. Isso pela razão que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos casos o casamento religioso é o único legítimo, em outros é necessário, além desse, casamento civil, e em outros esse último casamento basta. Então aquilo que eu acabei de falar. Vamos continuar. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não um somente a amá-los e cuidar deles e fazê-lo progredir. Então, né, a proposta dos pais, na hora de ter os filhos, terem essa união pelo amor. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum.
não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, né, de igual valor para ambos, se atraem um ao outro, visto que, a mais das vezes, essa afeição ela é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da ambição, né? Numa palavra, de todos os interesses materiais. Ele se uniu com aquela pessoa que ele é com interesse mesmo naquela pessoa, ok? Quando tudo isso vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão muito bem divididas, né? Diz que os esposos igualmente e muito felizes hão de ser. Então, quando você tem alguém compatível com você, talvez seja melhor. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam pode suprir a lei de amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. O unir forçado vai acabar separando naturalmente. Torna-se um perjúrio, um juramento falso, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam se tornando criminosas, né? Dupla desgraça que se evitaria se tivesse, na hora do matrimônio, o bom senso, não abstraísse, né? Não omitisse a única que sanciona os olhos de Deus, que é a lei de amor. Ele está lá no altar falando um monte de coisa, está enganando todo mundo, mas a Deus não engana e a si mesmo não engana. Ao dizer Deus, não sereis senão uma carne, e quando Jesus disse, não separeis o homem, né? O que Deus uniu, essas palavras se devem entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não a lei mutável dos homens. É a lei de Deus, lei de amor, essa é eterna. A lei dos homens, ela muda toda hora, ok? Item 4, fiquei aqui na correria, né? Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Então essa lei do homem ela não vale nada? Ele fala, não, de certo, a lei civil, a lei dos homens, tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil e necessária, mas ela é variável, com o tempo ela vai mudando. Ok? Então a gente tem que seguir as leis aqui da Terra, mas a gente sabe que daqui a pouco ela pode mudar. As leis de Deus não, essas são eternas. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem, né? Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja uma consequência da lei de Deus. Ela vai se aproximar das leis de Deus à medida que a gente vai evoluindo, ok? Os obstáculos ao cumprimento da lei divina causam, né? Originam prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda difíceis de destruir, né, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que por fim abrirá os olhos aos homens para os males, né, sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente dos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, encadear um ao outro, né, dois seres que não podem viver juntos, ou será que verdadeiramente seria restituir a liberdade sem a perspectiva de uma cadeia indissolúvel que não aumenta o número de uniões irregulares? Às vezes, casou errado, é melhor separar do que ficar insistindo naquele erro. Então ele coloca isso. Ok? Acabei tendo que dar uma corrida, peço desculpas. Vamos para a prece, para encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos. Eu começo a prece quando eu disser pausou. Você pausa aí para mencionar os nomes das pessoas. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir para que possa cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, receber do alto toda ajuda, toda luz, todo auxílio e amparo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar os nomes. Pausou aí então? Soltou o pause, vamos para a fluidificação da água. Você vendo aqui, ó, Minutos de Espiritismo 23, tem o estudo completo, tá? Pega a água, a jarra, o vasilhame, vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos e energias, de forma que ao contato dela com nossos organismos,
possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante ou necessário. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a minha água. Saúde. Você aí, claro, faz isso pausando, né? Não precisa fazer correndo como eu estou aqui. Prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais este Evangelho no Lar, esse momento de luz, de aprendizado e conhecimento, que possamos assimilar todos esses conteúdos, analisar e colocá-los na prática em nosso dia a dia. Possamos ter uma semana de luz e paz e nos seja possível estar aqui de volta na próxima semana para mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Então, né, sendo assim, tive que dar uma acelerada agora nesse final, né? Mas não tem problema. Estamos aqui, finalizamos o estudo de hoje. Semana que vem estaremos de volta, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Encontro marcado então na semana que vem. Tchau, tchau!